Olá, estamos iniciando mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. E hoje vamos falar de literatura infantil, literatura infanto-juvenil e literatura policial. Na primeira parte do programa, uma entrevista com o escritor Lourenço Casarré, premiado escritor, autor deste A Misteriosa Morte de Miguela de Alcazar, é o último livro dele, que trata sobre um assassinato ocorrido durante um encontro de escritores de livros policiais. Em outra entrevista, vamos conversar sobre literatura infantil com a escritora Alessandra Roscoe, autora de livros de literatura infantil e infanto-juvenil, além de incentivadora do hábito da leitura através de vários projetos. Mas antes, vamos ouvir os nossos deputados falando sobre livros. A minha sugestão de leitura é um livro que eu gostei bastante quando li. É de uma autora espanhola chamada Rosa Montero. Ela escreve crônicas, prosa, de um modo geral, no El País. E tem várias publicações, mas a que mais me tocou, das que eu conheço, é um livro chamado A Louca da Casa. Ela cita que Santa Teresa de Jesus considerava que as mulheres, quando têm uma atitude diferenciada, uma atitude diferente, têm dentro de si, na sua mente, uma louca. E aí, a partir deste título, ela transcreve histórias, inventa histórias, contando a mesma história em várias perspectivas. É uma história de amor, de participação política, é a mesma história. Nos capítulos, essa história vai se diferenciando e a gente vai percebendo que é a mesma, mas ela é contada a partir de diferentes protagonistas, onde a mulher protagonista tem um lugar diferente, diferenciado em cada um dos momentos. A minha dica de leitura é um grande livro de um autor chamado Lira Neto. Esse livro se chama Getúlio, é a biografia do ex-presidente Getúlio Vargas, presidente que governou o Brasil de 30 a 45 e depois de 50 a 54. Esse livro é um livro muito interessante, com uma leitura muito dinâmica e traz para nós, amantes da vida pública brasileira, da política, dos acontecimentos e dos bastidores, um momento extremamente rico na história do Brasil. Esse livro é um livro que retrata a infância do Getúlio Vargas, lá no Rio Grande do Sul, o seu estudo em Ouro Preto, o seu início na política, depois já em Porto Alegre, até o seu segundo mandato e o desfecho com o seu suicídio. Eu deixo essa dica por ser um livro de excelente leitura e uma oportunidade para que nós conheçamos mais um pouco da história do país e da história da política do país. Nesse momento eu estou relendo a história de José de Anchieta, esse padre jesuíta. E os jesuítas, por consequência, na Companhia de Jesus, tiveram uma forte presença no Brasil e muito especial no meu querido estado do Espírito Santo. Os jesuítas, que foram os fundadores da cidade de São Paulo, também com presença muito forte no sul brasileiro, depois subiram por todo o Nordeste, mas no Espírito Santo fincaram raízes. Nós temos hoje a cidade de Anchieta, onde morreu José de Anchieta, recentemente canonizado pelo nosso Papa Francisco. Os jesuítas no Espírito Santo são responsáveis, inclusive, pela construção da então Igreja de São Tiago e depois do seminário, que hoje é conhecido como Palácio Anchieta, que é a sede do nosso governo, o governo do Espírito Santo, com a forte presença, como eu disse, em todo o litoral capixaba. A história da misteriosa morte de Miguela de Alcazar se passa em Brasília. É uma homenagem aos escritores de literatura policial e ao próprio gênero, um dos mais importantes da literatura mundial. Agora, se você pensa que no livro vai encontrar apenas uma história de suspense, está muito enganado. Confira na entrevista que o jornalista Roberto Seabra fez com o escritor Lourenço Casarré. Ele é autor de mais de 40 livros, entre novelas juvenis, romances e livros de contos. A gente está falando do escritor gaúcho Lourenço Casarré, que é o nosso convidado aqui de hoje do programa Casa das Palavras. Casarré, eu queria começar a conversa da gente falando sobre esse último livro seu aqui para adultos, que é A Misteriosa Morte de Miguela de Alcazar. É um livro policial ou é um livro de humor? Porque eu li o livro,
Acabei de ler o livro e ri muito. E ao mesmo tempo também é um livro de mistério, né? Como é que você definiria esse seu último livro? Eu acho que ele é mais de humor do que policial, né? Mas na verdade é o seguinte, é uma brincadeira que eu fiz em torno da literatura policial, né? Porque eu sempre li muito livro policial e um dia eu resolvi homenagear aqueles escritores que eu li, que eu admirava, criando personagens parecidos com os personagens dele. Reuni toda essa gente em Brasília e inventei um congresso de escritores. Há uma morte misteriosa e começa toda uma investigação policial. Então, ele tem um esqueleto feita do livro por um jornalista, policial. né? Exatamente, feito por um jornalista dos anos 70, aqui gaúcho, em Brasília, né? Um jornalista gaúcho, né? Debochado, irônico e tal. Não tem nada a ver comigo. Bom, e aí um dos personagens morre e começa toda a pesquisa, né, de quem é o bandido. Então, eu acho que é isso. Eu diria assim, é uma homenagem à literatura policial. Uma homenagem bem humorada à literatura policial. Porque você acha que a literatura hoje, contemporânea, brasileira em especial, ela tem mais espaço para esse tipo de brincadeiras, de mistura de gêneros? Vou fazer uma afirmação assim de uma coisa que eu observei ao longo do tempo na literatura brasileira. Embora se diga que o brasileiro é um cara brincalhão, alegre, essa coisa toda, eu acho a literatura brasileira muito melancólica, muito triste. Nós não temos muitos livros de humor assim, a não ser crônicas, livros de crônicas. Não estou falando de romances, novelas e romances de humor. Não tem muito. O que nós temos são livros de crônicas de humor. Agora, com relação, digamos, à literatura brasileira, eu sempre vi a literatura brasileira, vi e vejo nos últimos 30 anos, nós temos muita dificuldade de ter uma literatura profissional, tu entendeu? Com muitos escritores vendendo bem e sendo sustentados pela indústria editorial. Aqui as vendagens são poucas, mesmo para os escritores consagrados, né? Então, a profissionalização é uma coisa muito restrita no Brasil. Então, a maioria dos escritores são jornalistas, professores, pessoas que têm outra atividade. Mas eu acho que isso permite também, quando você não é obrigado a comer do livro, se você não está comprando o seu jantar com o livro, tu pode ser mais criativo, tu pode ser mais maluco, tu pode escrever o que tu quiser. Tu não tem a obrigação de faturar, de ganhar uma grana. Tu tem a obrigação de escrever um livro que te dê prazer e que tu presume que vai dar prazer para o leitor. Então eu acho que no Brasil tem esse problema. Tem um problema de amadorismo, mas também tem um ponto positivo, que é a possibilidade de criar. Você pensa nisso quando está escrevendo, em dar prazer ao leitor? Eu penso sim, sabe por quê? Porque eu acho que existem escritores que gostam de dar pontapé no leitor, entendeu? O cara gosta de escrever livro chato, gosta de livro pernóstico, de livro hermético, impenetrável. Não, eu sou jornalista, né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi no jornalismo foi o seguinte: uma vez eu morava numa pensão de jornalistas, operários em Santa Catarina, e eu fui fazer uma reportagem policial muito misteriosa. 3 irmãos haviam morrido num poço. Aí os irmãos haviam descido e o poço tinha um gás, uma coisa assim, e morreram os 3 irmãos. Então é um negócio terrível. E eu fui lá, era jovem escritor, jovem jornalista, fui escrever a reportagem e fiz um nariz de cera, uma abertura totalmente incompreensível. E depois, no dia seguinte, eu cheguei na pensão onde eu morava, as pessoas, os operários que moravam lá, os caras começaram a me perguntar o que queria dizer a matéria, porque eles não estavam entendendo. Quer dizer, eu escrevi Ali aquele foi negócio... sua primeira lição Não, a de primeira escritor. lição não, cara, tem que ser entendido. E eu acho que isso é do jornalismo. Levei para a literatura, apesar de que a maioria dos escritores malham o jornalismo, eu não malho. Eu sou muito grato ao jornalismo, eu acho que o jornalismo me ensinou muita coisa, é a minha profissão, tenho orgulho dela. E o jornalismo me ajudou muito na literatura, porque para defender algumas coisas que eu defendo, como a precisão, a clareza, né, e a objetividade. Tu entendeu? Então eu levo isso para a literatura. Mas, Casarré, você escreve muito para jovem, literatura juvenil, né? Você escreveu Sim. vários livros, ganhou até um prêmio, Sim. um prêmio Jabuti por um desses livros, né? Exatamente. Eu queria que você falasse como é que é escrever para jovem no Brasil, porque hoje o jovem ele é puxado para vários lados, né? Exatamente. Tem a tecnologia, tem... Exatamente. E como é que é continuar escrevendo livro para jovem? Quando eu me criei, quando eu era menino, que eu tinha 10 anos, nós vimos televisão no domingo, se não chovesse, tu entendeu? Porque tinha uma antena gigantesca que a imagem era só chuvisco, era um negócio assim. Então não tínhamos televisão, não tínhamos tablet, não tínhamos computador nem nada, passava o dia jogando bola, brincando na rua, inventando brinquedos, porque nós não tínhamos dinheiro, nós construíamos carrinhos, fazíamos bola de pano, essas coisas para jogar. Hoje um menino com 6 anos, eu vejo pelos meus netos, com 6 anos eles têm joguinhos no computador, joguinho no celular do vovô, que eles ficam comprando jogos e tal. Então eles são atraídos por milhares de coisas. Então, realmente, hoje em dia, a luta da literatura contra os vídeos, o vídeo da televisão, o vídeo do celular, é uma luta muito violenta, muito inglória.
Mas acontece o seguinte, eu acho que a literatura tem uma grande vantagem. A literatura trabalha com a imaginação. O garoto que está vendo uma imagem na televisão, ele está vendo uma imagem na televisão. O garoto que está lendo um livro, ele não está vendo, ele está imaginando. Isso é um grande diferencial. Né? Bom, com relação ao trabalho do escritor de livros juvenis, o que eu poderia falar? O escritor de livros juvenis, ele geralmente está escrevendo um livro, muitas vezes, esse livro vai ser o primeiro livro que o garoto vai ler na vida ou a menina vai ler na vida. Quando chega aqui 10, 11 anos no colégio, eles vão ler um primeiro livro de 100 páginas. A primeira preocupação do menino, de uma menina, é ver o número de páginas. Né? E se eles olham, seu livro tem 130 páginas, eles entram em pânico, né? É a primeira vez que eles vão ler um livro e tal. E se terminam, aquilo serve como troféu, né? Exatamente. É o que por isso é que eu digo, eu gosto de escrever livros movimentados, livros de linguagem simples, com um diálogo irônico, brincalhão, e com muita ação, muito movimento, porque eu acho o seguinte, o escritor que escreve para jovens, pelo menos o escritor que é como eu, que tem essa minha proposta de trabalho, é o seguinte, eu não posso fazer um livro chato, porque esse livro chato pode matar um leitor. Se um garoto, se aquele livro é o primeiro livro da vida que ele pega e é um livro chato, ele vai abandonar. Mas aí você sofre alguma restrição de editoras por conta da temática do livro, para jovem, por exemplo? Igual a gente sabe que existe na literatura infantil, né? Esse tema não pode, esse assunto não pode, não muda esse título, tira esse personagem. Eu tive um caso de um livro meu, um livro juvenil, que eu mandei para uma editora X, o livro foi aprovado, mas me ligaram e me disseram assim, olha, tem uma cena aqui, que é uma menina, uma mocinha que vai engravidar. E ela é engravida de um estupro. E eu, como eu escrevi o livro, eu não fiquei centrado naquele ponto. Aí a pessoa me disse assim, não, mas é o seguinte, aqui tem uma cena que a menina é estuprada e tal, você não poderia, em vez de ser um estupro, botar um namoradinho. Aí cara, uma coisa tão surpreendente que eu fiquei maluco, não sabia o que fazer. Comecei a pensar e tal, tomei uma decisão depois, digo, não vou mudar. Não vou mudar porque resolvi que não vou mudar, porque era uma coisa que me pareceu maluco mudar. Aí peguei o mesmo livro, mandei para uma editora num dia, o livro chegou na editora, em São Paulo, no dia seguinte a mulher me ligou, a editora da segunda editora. Disse assim, li o teu livro agora de uma sentada só, no primeiro, a última página, parei de ler, vai ser publicado. Esse livro foi publicado e eu ganhei o Jabuti. Olha aí. Esse é o único caso que eu me lembro, assim, já em 30 anos de literatura juvenil, foi o único caso que me sugeriram mudar uma cena. Eu não mudei e ganhei um prêmio literário importante. Então, você lembra o nome do livro? É o Nadando contra a Morte. Mas para encerrar a entrevista, que o nosso tempo está acabando, eu queria que você falasse um pouco sobre o prazer da leitura. A gente sabe que o Brasil é um país que é um dos grandes mercados de literatura mundial, né? Mas apesar disso, tem muita gente que não lê no Brasil. Sim. E tem muita gente que lê, mas não sabe ler, né? Que está lá na estatística como leitor, mas na verdade não entende o que está lendo, né? O chamado analfabeto funcional, né? Como é que você vê essa questão da leitura no Brasil e como é que a gente pode fazer para se tornar um país de leitores, realmente? Olha, eu tenho uma experiência já de 30 anos de ir em escolas. Né? Há 30 anos eu vou em escolas com meus livros juvenis, tenho incontáveis experiências. Né? Então, o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, dos professores de literatura, há uma percentagem de professores que são caras apaixonados pela literatura. Quando tu é apaixonado por uma coisa que tu faz, literatura, tu transmite prazer para os teus alunos. Porque se a professora está tão empolgada e ela vende um livro com tanta alegria, o aluno já vai em cima. Então, esses professores que gostam muito de literatura, que são alguns, não sei quantos, levam os seus alunos e fazem os garotos lerem um livro e transformam aquilo numa novela, num conto, numa peça de teatro, e aquilo faz crescer o interesse dele. Então, há muitos professores que são assim. Há muitos professores que são burocratas. Não gostam da profissão, estão ali para ganhar um dinheirinho, não ficam enrolando. Então, fica ali, esse não vai transmitir paixão. Agora, tem uma coisa que é um paradoxo. O governo brasileiro, e eu não estou falando da Dilma, do Lula, não estou falando nada, estou falando o governo brasileiro, há muitos anos, desde Fernando Henrique, o governo brasileiro é o maior comprador de livros didáticos do mundo. É um negócio absurdo. As compras são tão absurdas que as editoras europeias vêm para cá comprar as editoras brasileiras para poder fazer uma venda para o governo. Quando eu chego numa escola e o meu livro foi lido por 40 crianças, eu chego, tem 40 garotos. Pronto. Tem 2 ali que vão ficar no fundo da aula me desenhando. E aí, no fundo, ali no fundo, tem uns magrinhos, 2 magrinhos de óculos, assim. 2 magrinhos de óculos, mais magrinho, pequenininho da aula. Aqueles são os leitores. Aquele é o garoto que leu o teu livro 4 vezes. Tu entendeu? O cara fala assim, não, mas aqui na página
17, você disse que o olho é azul, na 42 o olho é preto, entendeu? Então é o garoto, é o cri-cri, vai ser leitor. Porque eu acho o seguinte, esse negócio da leitura é a mesma coisa que o futebol, cara. Tem cara que nasce para jogar futebol, tem cara que odeia futebol. Então tem cara que nasce para ler e cara que odeia ler, entendeu? Eu acho louvável o esforço do governo brasileiro de disseminar os programas de leitura, mas eu acho o seguinte, o leitor fanático, o leitor maluco como eu, que lê até almoçando, esse é 1 em 100, tu entendeu? Então, é uma regra aí que o governo se esforça. Eu estou dizendo porque as pessoas costumam malhar sempre o governo brasileiro, eu gosto de malhar para burro também, mas na área de literatura, eu acho que os esforços são decentes. Se são competentes, eu não sei, mas eu acho que são bons esforços, botam dinheiro nisso. Lourenço Casarré, obrigado pela entrevista ao programa Casa das Palavras e queria desejar sucesso aí com você e seus 40 livros aí que estão no mercado aí. Tá? Obrigado. Tá, eu que agradeço o convite. Ela escreve para um público muito exigente que adora ler e ouvir histórias. A escritora Alessandra Rosqui, que também é mediadora de leitura, é a entrevistada da segunda parte do Casa das Palavras de hoje. Pois é, nós estamos aqui na Biblioteca Infantil de Brasília com a Alessandra, que é autora de Dentro do Escuro Mora um Segredo, com ilustrações do Albert Arraiás. É o mais novo livro da Alessandra, que já escreveu mais de 30 livros. Alessandra, eu queria que você comentasse esse livro para a gente, que é a sua mais nova publicação, né? Como é que nasceu essa ideia de tratar da questão do medo, unindo, eu estou vendo aqui na capa que tem uma criança e um idoso. Como é que foi isso aí? A ideia era isso, pegar um componente, né, do dia a dia da criança, e que não é só da criança, porque eu começo com uma história de um menino que tem medo do escuro e de um idoso que prefere o escuro para não ter que enxergar que não tem tanto futuro. E eles têm uma relação afetiva, é um avô e um neto, e a partir desse medo eles descobrem uma brincadeira, que é a brincadeira das sombras na parede. Né? Então o avô volta a ser menino e esquece toda a angústia, né, de estar mais perto da morte do que tem para viver. E o menino descobre que o escuro pode ser bacana, né? A partir da luz, da sombra, porque para fazer a brincadeira precisa do escuro, precisa da lanterna. Então é uma história afetiva, né? E o ilustrador me surpreendeu profundamente, porque ele entrou no clima da história. Ele é espanhol, né? Ele é espanhol. Eu não conhecia, eu só vi o trabalho dele quando a editora me mandou o livro para aprovar e eu fiquei apaixonada. Você vem trabalhando muito a questão da leitura com dois públicos, né? O público infantil e o público idoso, né? Por que pegar essas duas pontas aí do universo? Eu sentia muita falta de uma literatura focada na primeira infância. Eu tenho uma relação com a primeira infância muito forte. Eu tive 3 filhos e nesse período mesmo, do 0 aos 3 anos, na gestação, então eu comecei a ler para os meus filhos quando eu estava grávida, então eu lia em voz alta e lia o que eu estava lendo. Tá? Então eu estava lendo Guimarães Rosa, eu lia em voz alta e aquilo estabeleceu-se uma forma também de tempo afetivo com o bebê na barriga. E hoje eu estou muito feliz porque a Sociedade Americana de Pediatria já está indicando que os médicos receitem leituras. O que você fazia intuitivamente lá atrás, a medicina agora está recomendando. E o meu trabalho com idoso, apesar de ser uma leitura focada nesse público, é uma leitura de livros infantis trabalhando leitura e memória. Então a gente lê histórias infantis tentando, e começou com um grupo de pacientes de Alzheimer, no hospital da Universidade de Brasília. Eu consegui pegar o bebê na barriga, o bebê, a criança, a família e o idoso. Alessandra, você comentou com a gente aqui antes de começar a entrevista que a leitura hoje, ela sofre um pouco com essa questão das escolhas, né? Assim, ou seja, quem escolhe o que vai ler não é exatamente o leitor, não é a criança, né? Mas é alguém que escolhe por ele, né? Como é que você vê a questão do mercado editorial hoje no Brasil e essa série de questões, de polêmicas que vem acontecendo sobre o que deve ser lido, o que pode ser lido?
Parece que o prazer da leitura hoje foi colocado em segundo plano. Como é que você vê isso aí? Há alguns equívocos, né? Claro que a escola tem um papel fundamental na formação de leitores, a família tem um papel fundamental, só que a literatura infantil e a literatura juvenil sofrem uma censura absurda. Eu trabalhei como jornalista, cobri governo, trabalhei em Brasília e nunca fui tão censurada na minha vida como escrevendo para criança e para jovem, porque na literatura há uma série de não podes, né? Então, livro para criança tem que ter moral de história, livro para criança não pode tratar deste ou daquele assunto, livro para jovem tem que ser... Né? E o que é isso? Eu acho que foi uma apropriação equivocada. Né? A literatura está sendo feita em função da pedagogia e não é por aí. Eu acho que claro, eu sempre digo, literatura é para nada. Para que serve livro? Para nada. Não serve para nada. E ao servir para nada, serve para tudo. Mas ele não tem que ser feito para este ou aquele fim. Esse né? livro aqui, por exemplo, O Senhor Pavão, estou mostrando aqui, ó, ele teve que mudar o título, né? Tive que mudar o título, porque por que o título... A editora achou que as escolas não comprariam, porque seria um incentivo ao bullying, porque o título do livro era O Pavão Anão. Então assim, a história conta a história de um pavão anão, mas na capa isso intimidaria a escola a comprar o livro. Eu teria que mudar o nome, então, de Branca de Neve, então, e os Sete Anões, né? Nessa lógica, a gente vai ter que mudar o nome das histórias. E aí tá ficando chato, tá ficando né, chato, Beto? é verdade. Por isso que a criança não quer ler, o jovem não quer ler. Já fui sondada por editores que queriam livros para ensinar a criança a comer jiló. E aí eu, assim, muito, né, eu falei, olha, quem tem que ensinar a criança a comer jiló é nutricionista, é o pai, não é o escritor, né? Então tá muito confuso. Então eu queria encerrar com você lendo pra gente um trecho de Dentro do Escuro Mora um Segredo. Não, eu não gosto de ler, né? Não vou fazer isso não, a coisa que eu mais gosto de fazer é ler. Então vamos à leitura. Dentro do escuro mora um segredo. Léo tinha muito medo do escuro, achava que dentro dele não existia futuro. Theo, o avô do Léo, preferia o escuro para não ter que pensar no próprio futuro. Um dia, o avô mostrou a Léo lá no escuro do quarto um jeito de espantar o medo. Cheio de ternura e abraço, colocou o neto no colo e soprou para o menino um segredo bem guardado do seu tempo de criança. Com lanterna na mão e muita imaginação, fez tudo o que era aflição virar diversão. Brincou com as sombras na parede e fez sumir o medo do Léo. Na parede, à sombra de cada um, além do brinquedo, desembrulhou também outro segredo. Só que esse eu não vou desembrulhar aqui não, eu vou deixar de surpresa para não estragar o bom de ler o livro, tá bom? Alessandra, obrigado pela entrevista eu que agradeço. E boa sorte aí na divulgação do seu novo livro. Obrigada, muito obrigada. E nós estamos encerrando mais uma edição do Casa das Palavras. Antes, duas notícias boas. A primeira, essa daqui, para refrescar o hábito da leitura, o educador popular Lucas Rafael pegou aquelas geladeiras que já não servem para nada, que terminam servindo só para criar mosquito do Aedes aegypti, e converteu em pequenas bibliotecas que ele coloca pelas ruas com livros que as pessoas podem doar ou podem pegar para ler em casa. A segunda notícia é o lançamento de mais uma revista no Piauí, que já nos deu a maravilhosa Revés 3. Desta vez é Obliqua, com inéditos. É uma revista só de inéditos. Nesta edição aqui, por exemplo, tem inéditos de Otávio de Faria, Wilson Martins, Valmir Ayala, Assis Brasil e Carlos Newton Júnior. E nós queremos agradecer aos escritores que nos enviam suas obras para a gente ajudar na divulgação. A editora Patuá mandou esses 3 livros aqui. O livro do Ronaldo Cagiano, Eles Não Moram Mais Aqui, é aqui na orelha. O professor Léo Barbosa diz que Cagiano imprime uma atmosfera na qual os cenários das narrativas se unem na tentativa de percorrer os sentimentos e as emoções do narrador e das personagens. Tem esse Iurei Caberê, de Claudinei Vieira, um livro de poemas, só uma amostrazinha aqui. Encostou-se ao meu ombro, mais leve do que nunca tinha sido, mais leve do que a minha sombra. Encostou a boca, hálito de Halls prata. Em um inesperado meio beijo, sussurrou-me quase inaudível. Tenho segredos. Deu-me um sorriso simples, virou-me as costas e voltou para o céu. O terceiro livro
é esse aqui da Elitânia André, Para Fugir dos Vivos, em que a escritora, que é mineira de Cataguases, segundo diz aqui também na orelha do livro o professor Ricardo Ramos Filho, ela escreve de uma maneira tão criativa que dá para se ver num trecho como esse aqui. No momento em que o menino recorda uma surra, arrepios percorreram o meu corpo. Os pelos eriçados pela lembrança trazem à tona todo o afeto daquele instante, com a eficácia devastadora de um câncer. Metástase na alma. Do livro Para Fugir dos Vivos. Esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Mande sugestões, critique, comente, anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br. Ou então telefone de graça para 0800 619 619. Nós deixamos você com uma frase do educador e escritor Rubem Alves. Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Rubem Alves. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima.